Olá pessoal, meu nome é Augusto, eu faço parte do time da implantação e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a criação de matrículas e registros auxiliares dentro do sistema Asgard. Para a criação tanto da matrícula quanto dos registros auxiliares, é necessário fazer inicialmente a criação do que a gente chama de pré-matrícula ou de pré-registros auxiliares. Então vamos lá, como que funciona? Aqui eu estou dentro de um protocolo, o 322, na abinha de atos e registros. Quando a gente clica aqui nessa primeira aba, a gente vai ter aqui a nova pré-matrícula. Então aqui a gente vai criar uma pré-matrícula, para depois da efetivação do registro, ela se transformar em uma matrícula lá do livro 2. Então vamos lá. Aqui eu vou selecionar a nova pré-matrícula, e aqui do lado eu vou colocar a quantidade de matrículas que serão abertas. Eu vou colocar 2, só para a gente exemplificar. Eu vou clicar aqui nesse lapisinho e aqui eu vou fazer o preenchimento do indicador real das informações que são comuns entre elas. Então, por exemplo, essas duas matrículas que eu estou abrindo, elas têm o mesmo tipo de imóvel. Então, ambas são terreno. Então, eu posso fazer o preenchimento aqui. Ambas possuem a mesma quadra. Então, eu posso também preencher aqui. Ambas fazem parte do mesmo loteamento. Então, elas também possuem a mesma rua. E o mesmo bairro. A partir do momento que eu clicar aqui em salvar, ele vai me gerar dois números de pré-matrícula. Então, gerou aqui para mim a 6371 e a 6372. E aqui do ladinho eu vou selecionar o ato que eu desejo lançar nessas pré-matrículas. Então, a gente vai lançar aqui a abertura de matrícula. Vou clicar aqui no maisinho. E aqui ele gerou as duas pré-matrículas. Então, aqui a 6371 com o ato lançado de abertura e a 6372 também com ato de abertura. Para eu fazer a complementação do indicador real, eu posso clicar aqui nesse lapisinho individualmente. Então, aqui vamos editar a pré-matrícula 6371. Vou clicar aqui no lápis e aqui eu posso preencher. Então, aqui essa pré-matrícula especificamente vai ser o lote 01. E eu vou clicar aqui em salvar. E aí eu posso também editar a 6372. Esse lote vai ser o 02. Eu vou clicar aqui em salvar. Para os registros auxiliares, ele funciona da mesma forma. Então, aqui, vou clicar aqui nessa primeira aba, e aqui ele vai ter esse novo pré-registro auxiliar. Aqui eu vou selecionar o tipo de ato, que vai ser esse registro auxiliar. Nesse caso aqui eu vou colocar como penhor rural. E vou clicar aqui no maisinho para adicionar. Então, ele vai fazer a criação desse pré-registro auxiliar, que aqui ele veio como número 14, e o RA0, que é o ato que foi lançado nesse registro auxiliar. Eu vou efetivar esse registro para vocês verem como que acontece a transformação do pré-registro para a matrícula de fato. Um conceito bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é em relação à variável que é utilizada para quando, por exemplo, eu estou fazendo ali uma instituição de condomínio e na matrícula mãe eu desejo citar o número dessas matrículas que serão abertas. Então, como que acontece essa variável? Aqui eu vou acessar esse ato de abertura de matrícula. Então, digamos aí que eu desejo nesse ato de abertura citar essa outra abertura aqui, a 6372. Só que, de fato, ainda eu não tenho o número da matrícula. Então, como que eu posso citar aqui nesse ato? A gente utiliza dois colchetes, pré-matrícula, e o número da pré-matrícula que eu gostaria de citar nesse texto. Então, vamos colocar aqui a 6372 e eu vou fechar. Se eu quiser colocar esse número de matrícula em negrito, eu posso selecionar e posso negritar aqui pela edição da minuta. Vou clicar em salvar. E aqui eu só vou fazer o preenchimento, só para a gente conseguir efetivar esse registro e vocês verem na prática essa criação. Então vamos lá, coloquei aqui o envolvido.
Vou preencher aqui com valores aleatórios só para que a gente consiga efetivar esse registro. Preencher o valor, se foi pago, peça ao portador, colocar o envolvido e a porcentagem. E aqui eu vou colocar aqui só para vocês verem. Para quando a gente quer citar o registro auxiliar, aí a variável é diferente. Eu vou colocar os dois colchetes, pré, traço, registro, underline, auxiliar, traço, o número desse pré-registro auxiliar, que nesse caso aqui é o 14. Então eu vou escrever 14 e vou fechar. Se eu quiser colocar em negrito aqui, eu posso. E vou clicar aqui em salvar. Eu também vou editar esse ato aqui do registro auxiliar para que vocês vejam como que ele vai se transformar. Tá? Beleza. E aqui eu vou citar as duas pré-matrículas para que vocês vejam como que vai se transformar. Aqui não, inicialmente faltou um colchete, então vamos lá, vamos salvar. Fechou. Por exemplo, Augusto, além da abertura de matrícula, eu quero lançar uma averbação de inscrição imobiliária. Eu vou clicar aqui nesse primeiro quadrado e vou colocar aqui, adicionar atos em pré-matrícula. E aqui eu vou digitar o número da pré-matrícula ou vou clicar aqui na luz, que ele vai me sugerir já as pré-matrículas que estão relacionadas. Então, eu vou colocar aqui 6371 e aqui eu vou lançar o ato que eu desejo. Tá? A mesma coisa funciona aqui nas certidões. Augusto, vai ser necessário emitir uma matrícula de inteiro teor dessa pré-matrícula 6371. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na abinha de certidões. Aqui eu vou colocar inteiro teor de matrícula. E onde está a matrícula, eu vou colocar pré-matrícula. Eu vou ter a luzinha aqui para ele me sugerir. E eu vou clicar aqui no maisinho. E aí ele vai me lançar essa certidão dessa pré-matrícula 6371. Então, vamos voltar aqui em atos e registros. E vamos ver se tem algum erro para a gente corrigir nesse protocolo. Fechou? Só os erros em laranja, que ele não impede o registro. E a gente vai clicar aqui em registrar para efetivar esse registro. Então, vamos lá. Vamos registrar. E aí agora vocês podem perceber que o que eram as pré-matrículas viraram um número de matrícula lá do livro 2. Então aqui ele virou a matrícula 74, a matrícula 75 e o registro auxiliar lá do livro 3 virou o registro auxiliar número 5. Aqui dentro das minutas dos atos, vocês podem perceber, aquela variável que eu coloquei se transformou no número da matrícula. Então aqui ele virou 75. No texto da matrícula 75, ele virou número 5, que aí é em relação ao registro auxiliar. E aqui no registro auxiliar eu citei a matrícula 74. Então, eu coloquei aquela variável da pré-matrícula e no momento do registro ele se transformou no número da matrícula. Então, o conceito para a criação de matrículas e registros auxiliares é sempre utilizar a pré-matrícula ou o pré-registro auxiliar, que no momento da efetivação do registro, ele vai se transformar aí, tanto seguindo a sequência do livro 2 e também do livro 3. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.